Fala galera, Brainstorm Nerd Wesley aqui e hoje a gente vai falar finalmente sobre o T, o mais novo lançamento da Graphite Design. Então vamos para análise. E para começar o vídeo vamos mostrar aqui um pouquinho do T, que a gente de cara já pega essa capa dura linda, bem limpa. Uma coisa que me agrada muito é não ter muita informação na capa, deixar um pouco a arte da capa falar mais alto, né? Você tem soft touch aí, deu para ver o verniz localizado, bonito. Só no título, na arte em si, nos personagens, um soft touch que deixou a pegada mais gostosa. Também tem verniz na traseira, né? Tudo bem limpo, bem diagramado. E nós temos aqui a guarda do quadrinho, bonito, um quadro que eu acho muito legal de arte, tirado da história, né? Você tem os marca-textos que também tem verniz em todos eles. Fitilhozinho que eu, sei lá, acho redundância mandar marca-texto, marca-página e fitilho, mas é legal ter, tá aí. Nós temos também os cards, que são as capas variantes do número 1, 2 e 3, dá para ter uma noção do tamanho. E esse bookplate bonito aqui, com arte, se não me engano, de uma capa variante também, não tenho certeza agora. O interior do quadrinho é incrível. A gente tem essa pequena apresentação do quadrinho feita pelo Fernando Brito. Tudo bem indicadinho, as referências. Uma recomendação para, se você não pescou as referências visuais, textuais do quadrinho, procurar e talvez ter uma leitura mais ampla do que o quadrinho tem a oferecer, né? Que ele tem níveis de leitura. Uma entrevista bem legal do Conrado Roy e da Paula Barbato, umas paginazinhas, e a gente começa no quadrinho propriamente dito, que tem uma arte incrível. Não dá pra ficar mostrando muito, a narrativa aguarda, tá aqui. Muito bem feito, um papel crochê que não fica brilhando pra caramba. Eu acho que é 90 gramas, 120 gramas, não sei. Vou ver direitinho, a gente coloca ali. Não dá pra ficar... nem gosto de ficar mostrando tanto, né? Mas a arte do quadrinho é simplesmente fantástica. O Conrado, ele é muito técnico, ele puxa muito bem as referências que ele quer usar, né? E é o que eu falei, assim, lembra um pouco quem jogou a terceira edição que eu vou comentar mais à frente, né? Lembra um pouquinho, para quem jogou, o Mundo das Trevas, né? Essa mesma pegada. E são 350 páginas de quadrinho compilando os volumes 1, 2 e 3 da série. Vai ter um segundo volume, tem alguns extras. A capa variante, acertei, ó. Alguns estudos de capa, de arte e tudo mais, que são incríveis. É bom porque dificilmente você vê um cuidado desse em quadrinhos, né? Normalmente você tem uma arte, um texto poluindo a leitura, né? Aqui não, você tem quase que um artbook, não um artbook, mas umas páginas como se fosse um artbook para você apreciar as ilustrações, as estampas, né? E finalmente o agradecimento aos colaboradores. Então vamos para análise. E só para contextualizar, galera, eu vou falar um pouquinho da Paula Barbato e do Conrado Roy, que são os autores de UT.
O Conrado ele já era famoso por ser um dos grandes ilustradores do Dylan Dog, e a Paola Barbato escrevia grandes histórias para o Dylan Dog também. Então os dois já tinham uma certa afinidade, né, de serem colegas de trabalho e amigos pessoais. E o UT nasceu a partir de uma fábula, uma espécie de conto que o Conrado ele começou a escrever com uns 16 anos. Tanto que o número 16 ele é recorrente na história, né? E aí ele foi pegando essas anotações soltas e entregou para Paola para ela meio que costurar essa grande coxa de retalhos e dar origem à obra. Então, esse é o início do projeto que viraria o UT. E agora vamos à parte que muito me interessa, que é a minha especialidade. Vamos falar um pouquinho das referências visuais de UT, que é um grande... O UT ele é um grande coxa de retalhos. Ele é um costurado de referências visuais, literárias, que povoam o imaginário do Conrado Roy e da Paola. Mais do Conrado, a Paola ela organizou essas referências todas para criar uma espécie de contexto, né? O UT está mais para uma cosmovisão do Conrado do que para uma aventura clássica, né? Ela é mais analógica, ela é mais alegórica do que uma simples aventura, que é bem comum nos quadrinhos de Bonelli e nos quadrinhos italianos. Mas esse não é o caso. E de cara, para quem gosta aí também de Vampiro à Máscara, principalmente terceira edição, quinta não, porque ele é meio pasteurizado, um pouco sem essa pegada. Quem bateu o olho no T vai sentir essa semelhança com o Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara, Mago Ascensão, mas os RPGs não são a referência visual. Eles simplesmente bebem na mesma fonte, que é um pouco do expressionismo alemão, um pouco do dadaísmo, um pouquinho do surrealismo ali que tem no UT, ali bem presente, bem marcado. E a gente pode citar alguns grandes nomes do cinema expressionista alemão. Acho que em primeira assim, instância de dar uns nomes, né? O Walter Rohrig, que é o autor do Gabinete do Dr. Caligari, que teve até um personagem que foi literalmente pinçado do filme e colocado na história, assim, adaptado obviamente, né? Mas a aparência é uma grande homenagem. E aí a gente mostra esse grande caldeirão cultural em que o UT é concebido, né? Você tem também um pouco de Fritz Lang e Metrópolis e toda a filmografia deles, que são grandes ícones do expressionismo alemão. Isso tudo condensado, né? Não de maneira representativa, literal, mas compondo a obra ali embaixo, né? Você pode falar, eu posso falar também do Bergman, Sétimo Selo. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Entre outros, assim. Mas na pintura tem grandes referências ali, e aí sim o negócio é que expande um pouco mais. Você tem desde Caravaggio permeando ali, até pintores mais surrealistas como Dalí, como Magritte. Tem cenas que partem de uma fantasia para uma fantasia mais absurda, né? E aí você vê esse devaneio do surrealismo. Você tem Érico Prampolini como referência, que é um pintor futurista italiano. Tem Walter Heyman, que é um pintor e diretor. Ele trabalhou na direção de arte do próprio o Gabinete do Dr. Caligari. Então, grande parte da obra tem esse teor visual desse movimento artístico. E ainda dentro da pintura a gente pode, sei lá, citar Eduard Munch, um dos grandes pintores do expressionismo alemão. Você tem essa carga emocional acima da lógica, né? Isso aí também compõe um pouco com o dadaísmo, essa aversão à
as grandes metrópoles, a tudo, os cenários. Isso aqui basicamente você vai ver o tempo todo no T visualmente falando, né? Você tem essa crítica aos lugares comuns. É um negócio absurdo. Uma das principais referências literárias do T é o Lovecraft. Você pode notar isso aí simplesmente pelo uso do nome Iranon, que é um dos contos, A Procura de Iranon, do Lovecraft. E essa estranheza, né, o desconhecido, essa levada um pouco mais, não é bem um terror, mas um suspense angustiante que vai acontecendo de acordo com as páginas e o desenrolar da história, né? Então, galera, eu não vou falar muito sobre a história do T. Simplesmente, se eu falar demais, eu posso estragar um pouco a experiência de vocês. Então, o T, ele se passa num mundo pós-apocalíptico em que o ser humano não existe mais. Os seres que tem aqui são antropomórficos, né? Não são humanos. Eles parecem humanos, mas têm características animalescas. A maioria tem um olfato mais desenvolvido. E começa com o T, o personagem principal, né, guardando um prédio, e a gente descobre que tinha um ser dormente lá, que é o Iranon, que é um dos personagens principais da trama, e ele acorda sem lembrar quem ele é, do seu passado, mas todos sabem que ele é o último da sua espécie. Então isso torna ele um tanto quanto especial dentro da construção de mundo do T. E por ele ter acordado sem as memórias, ele parte nessa busca por quem ele é. E aí o Délcio, que é o personagem meio que a figura paterna, assim, é um mentor do T, manda o T tomar conta dele nessa procura, né? Assim como o título do Lovecraft diz, ele está procurando alguma coisa. E vamos falar dos personagens em si. Eu acho legal que os personagens não são bidimensionais. Eles têm uma certa profundidade e também, novamente, se eu falar demais sobre eles, provavelmente eu vou entregar alguma coisa que estrague a experiência de vocês. Mas o que eu posso falar é que, começando pelo T, ele é uma espécie de Pinóquio, assim. Ele tem uma visão de mundo um tanto quanto infantil. Ele é mais responsivo às ações do que um cara que traça planos. Ele mantém essa identidade encoberta. É o único personagem do quadrinho que usa máscara o tempo todo. Então fica esse mistério por trás de quem o T é. Você tem ali os personagens que o rodeiam, né? E a relação dele com os outros, em alguns é um tanto servil, como o Délcio, que é o mentor, né? Pode-se assim dizer, que ordena e manda e desmanda sobre o T, enquanto outros ele mantém uma amizade mais próxima, uma conexão mais próximo do humano. Então o T ele tem essas camadas de personalidade que vão se sobrepondo e fazendo ele enxergar o mundo à sua maneira. Ele está construindo ali também. Não é só o Iranon que está em busca de alguma coisa, mas o T está sempre construindo sua visão de mundo a partir das suas experiências imediatas, né? Inclusive, uma das qualidades do próprio T é seu olfato, e isso reverbera visualmente no seu quarto, com alguns elementos que vocês vão ver mais à frente. Em segundo, nós temos o Iranon, que para mim é a peça central da história, que é o último descendente da sua raça. Não tem memória, ele tem uma certa altivez, né? Ele difere um pouco visualmente dos personagens por causa do seu tamanho. Ele tem essa personalidade um tanto caótica, um tanto sem balizamento. Ele literalmente só está em busca de quem ele é, do que ele é, de maneira mais objetiva que o T, né? Que não está em busca necessariamente de algo, mas
também tem essa relação dele com o mundo, né? Essa construção de realidade. Temos a Yersinia, que é também uma criatura antropomórfica que o T particularmente chama de menina que não existe, já que não existem crianças no universo de UT, ou seja, ela provavelmente vai ficar desse tamanho para sempre, com essa aparência infantil, e ela habita as ruas da fome e se alimenta não de outras criaturas, mas de contos, de histórias. E aí a gente vai tendo noção do universo do teu, quão mágico ele pode ser, ainda que tenha pontos de decadência muito grandes. Ela é uma ponta de inocência dentro desse mundo violento e desumanizado, né? Eu acho que eu não vou me alongar muito e falar do Leopoldo, que é o gato do T, que é a grande analogia também à inocência e ao mundo natural, né? Visto que ele não fica permanentemente com ninguém, ainda que seja o gato do UT, ele passa de mão em mão de acordo com o desenrolar da história. E também muda de postura, sendo mais selvagem ou sendo mais gato doméstico, de acordo com a entonação da história em si, né? Eu poderia falar um pouquinho das Ruas da Fome, ou das Ruas do Costão, quem sabe das Ruas do Ofício, ou das Ruas dos Pensamentos, e das alegorias contidas em cada uma, mas acho que isso entregaria demais a tônica do quadrinho. Assim, tendo em vista o lançamento, as polêmicas que nesses últimos dias foram geradas, eu falo que, cara, acho que é um dos quadrinhos mais bem editados que eu li no ano, e eu não li pouca coisa esse ano. A história é fantástica, as referências visuais, literárias são em outro patamar, é outra escala. De longe é um 10 de 10 da coleção. Eu não tenho, acho que, nenhuma crítica negativa. Entendo os atrasos, mesmo não gostando dos atrasos, né? Estou um pouquinho mais próximo, a gente compreende melhor. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga-nos no Instagram. Tem postagens diárias, conteúdo próprio. A gente tem a Twitch toda segunda, quarta e sexta para ter papo com o pessoal. O nosso podcast quinzenal tá no Spotify, nos principais agregadores. Então, galera, curta, compartilhe esse vídeo com quem ainda não soube ou não recebeu o T. E até a próxima.